Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje será sobre como ajustar as ilustrações geradas pelo Iramutec, para que fiquem padrões adequados e sejam inseridas em trabalhos acadêmicos. Iniciando pela análise de estatísticas ou lexicográficas, temos como produto visual o diagrama de Zipf, que indica a relação entre as frequências e quantidades das palavras no corpus. Nas configurações da função é perceptível a ausência de ajustes das dimensões da imagem, cores ou quantidade de palavras, ao contrário do que é visto nas outras análises do programa. Isso ocorre porque esta análise do programa não permite ao usuário definir a ilustração de acordo com seus critérios, ficando a cargo do programa fazê-lo. O usuário apenas copia a imagem de diagrama na pasta raiz onde o corpus está localizado e utiliza na sua pesquisa. Passando para a segunda análise, a de especificidades e AFC, vemos que as ilustrações produzidas são gráficos fatoriais bidimensionais com a distribuição das palavras com base na variável da linha de comando escolhida pelo pesquisador. Num primeiro momento, o gráfico vem com todas as palavras em somente uma cor e com sobreposição de formas. Para atribuir mais características e deixá-lo mais interativo, clique no quadro com os eixos e cores ao lado esquerdo da imagem. A primeira opção a ser alterada será a altura e a largura da ilustração. Por padrão vem em 1000 pixels por 1000 pixels, mas você pode alterar de acordo com a quantidade de palavras que o gráfico possui e o tamanho do texto escolhido, a fim de comportar todos estes ajustes. Eu vou deixar as dimensões como estão em 800 por 800 e irei alterar o tamanho de 9 para 12. Depois selecione e pegue os X primeiros pontos, que são as principais palavras classificadas pela função de especificidades FC. Deixe o número 50 como está, mas se desejar diminuir ou aumentar para convergir com a proposta da sua pesquisa, fique à vontade. Selecione evitar a sobreposição para não ter palavras se misturando na ilustração e facilitar a visualização para o leitor. Outra opção para ajustar é o tamanho do texto e proporcionar a frequência das palavras. Ao escolhê-la, você altera o volume mínimo e máximo da frequência para o tamanho do texto no gráfico. Eu vou colocar mínimo para 10 e deixar o máximo em 40. Você pode trocar a opção tamanho do texto proporcional aqui quadrado, que é a taxa de associação ou distribuição da palavra à classe na qual pertence, escolhendo valores mínimos e máximos. Desta forma, o novo gráfico fatorial irá mostrar as palavras com base na sua frequência no texto, irá designar cores para a quantidade de modalidades da variável na qual elas pertencem, não terá sobreposição de vocábulos e sairá com tamanho de texto maior em relação ao gráfico de origem. No método de Raynaud, as ilustrações somente podem ser alteradas após a rodagem da análise, assim como no exemplo anterior. Nesta seção com 3 quadrados no lado esquerdo, clique no primeiro. Na janela aberta, clique na opção Diagrama Circular e depois em OK. O dendrograma em barras com as classes e suas porcentagens agora está em formato de diagramas circulares, semelhante a um gráfico de pizza, representando as mesmas informações. Para adicionar as palavras e suas respectivas classes no dendrograma, clique no segundo botão quadrado e depois clique em OK na janela. Uma informação importante sobre o tamanho da imagem do dendrograma é que ao aumentar a sua altura, mais palavras serão adicionadas às classes. Sobre a largura da ilustração, você pode aumentá-la caso identifique alguma palavra cortada que possa prejudicar o entendimento dos dados. No terceiro e último botão quadrado, o Iramutec irá gerar um dendrograma com nuvens de palavras das classes que o integram. A visualização não é uma das melhores, mas você pode aumentar o tamanho para que mais palavras sejam adicionadas. Mas, como recomendação, utilize o dendrograma padrão com as classes e palavras dispostas na vertical. Já na análise de similitude, as definições da imagem são feitas antes dos resultados. Antes de selecionar as palavras que irão entrar nos grafos, clique nas opções Score nas bordas, Comunidades e Ralo. Feito isso, selecione as palavras e clique em OK. Se você optar por uma árvore de similitude mais limpa, clique no primeiro botão quadrado no lado esquerdo. Selecione a opção Use coordenadas anteriores para as palavras escolhidas anteriormente ficarem automaticamente selecionadas e desmarque as opções Comunidade, Ralo e Score nas bordas. Ao fim, clique em OK. Outros ajustes para a árvore de similitude estão na aba Ajuste Gráficos.
O primeiro deles é o tamanho do vértice no qual as palavras estão localizadas. Você tem a opção de definir o tamanho do vértice em acordo com a frequência do Qi quadrado ou a frequência efetiva da palavra. Para o exemplo do vídeo, selecione Qi quadrado e altere o valor mínimo para 8 e máximo para 20. Da mesma forma, em texto proporcional ao vértice, clique em Qi quadrado e ajuste para 8 e 20 os valores mínimo e máximo. Você também pode alterar as cores dos vértices e das bordas, que são os grafos que conectam as palavras. Preze sempre por cores claras que não contrastem com a cor das palavras e sejam úteis para visualização. Clique em OK e a imagem com os ajustes feitos será exibida pelo programa. A nuvem de palavras oferece opções interessantes de customização da ilustração. A primeira opção é a resolução. O padrão é 800 por 800 pixels, mas você pode alterá-la para coincidir com a quantidade de palavras escolhidas para entrar na análise. Eu vou deixar só para o exemplo do vídeo em 500 por 500 pixels. O número máximo de formas é a quantidade total de palavras que a nuvem irá comportar, tendo você escolhido 600 palavras ou não. Eu recomendo deixar essa opção inalterada, pois o que irá influenciar a capacidade da nuvem, de fato, é a resolução e as palavras escolhidas pelo usuário. Em formas utilizadas, você pode escolher a classificação das classes gramaticais definidas nas propriedades-chaves. Aqui você pode escolher apenas uma individualmente ou ambas simultaneamente. Para o vídeo, eu vou deixar apenas as ativas selecionadas, pois é a opção que eu utilizo nas minhas análises. No tamanho do texto, você irá escolher o tamanho mínimo e máximo das palavras, independentemente da frequência de palavras escolhidas por você no menu seguinte. Para uma melhor visualização do pesquisador, e principalmente de quem irá ler o seu trabalho, defina um padrão entre valores mínimos e máximos. Eu irei deixar o valor mínimo em 10 e o máximo em 50. O Iramutec permite escolher as cores das palavras e do fundo da imagem. Esta é uma escolha que fica totalmente ao seu critério definir, visto que há casos em que há a possibilidade de inserir cores na imagem, e há casos em que a imagem se limita às cores preto e branco. Após clicar em OK, agora é hora de definir quais palavras entrarão na nuvem. O critério fica a cargo do pesquisador e do que se deseja descobrir por meio da nuvem de palavras. Uma regra obrigatória é nunca selecionar todas as palavras devido à sobreposição gerada. Também é importante nunca selecionar palavras ou classes gramaticais que não contribuem em nada para a interpretação dos resultados. Após realizar todas as configurações necessárias, clique em OK e a nuvem será formulada. Você pode gerá-la quantas vezes for preciso, mas tenha em mente que é preciso inserir todas as configurações para a nuvem do zero todas as vezes, pois esta análise não salva as definições feitas pelo usuário. O vídeo de hoje foi esse, os comentários estão disponíveis para dúvidas. Quem desejar contratar a consultoria Iramutec, entrar em contato por e-mail ou WhatsApp que estão na descrição do vídeo. Até mais!